e, claro, o médico. Estava tão empolgada para sair para este mundo que saí disparada, tendo o médico quase apanhado por um tiro. Mais tarde, com apenas 2 anos, quando os amigos dos meus pais iam lá à casa, faziam-os sentar-se todos no sofá para assistir aos pequenos teatros que eu fazia. Dançava, cantava e apresentava os meus filmes favoritos da Disney. No entanto, quando íamos em viagem, o facto de eu ser um animal de palco trazia alguns problemas. Eu tinha a mania de desaparecer em busca do microfone e do palco. Tinha a audácia de desaparecer e deixar os meus pais preocupados, não é verdade, mãe? Com isso tudo, os meus pais tinham estado sempre todos em mim. No entanto, nem sempre conseguiam. E só sabiam que a Alexandra tinha desaparecido quando lá ao fundo uma vozinha começava a cantar. Twinkle, twinkle, little star. Enfim, já sabia onde é que estava a Alexandra. Perante uma criança tão talentosa, os meus pais decidiram inscrever-me na escola da prestigiosa professora de dança Margarida Abreu. Aí, saciei-me com a minha saudade do palco, em que representava os espetáculos de fim de ano e de Natal e, claro, as audições aos pais. Ao mesmo tempo, decidi experimentar um pouco o piano, para ver se tinha dote. Cheguei a fazer algumas audições, mas não me interessou muito. Estava decidido que o meu grande empenho seria a dança. No entanto, como todas as crianças, acabam por crescer e tornar-se adolescentes. Com isso vem o drama, a rebeldia, enfim. Desviei-me um pouco do meu caminho. No entanto, a dança foi uma constante sempre presente, que me ajudou a manter os pés firmes na terra. Com isso tudo, há também uma posição muito marcante da minha vida, que foi a minha entrada na Escola de Dança Ana Manjericão. Aí, entrei num regime paralelo ao conservatório, onde aprendi novas vertentes da dança, além do ballet clássico, como o jazz, moderno, sapateado, dança do ventre, hip-hop, etc. No entanto, tinha alguns problemas. O facto de ser parecido com o conservatório até me roubava os fins de semana, sendo aulas aos sábados. E é claro, a competitividade entre todas nós, os melhores papéis, enfim, era uma vida difícil. Aos 17 anos decidi deixar a dança. No entanto, antes disso, ainda tive 2 anos de extrema alegria que gostava de partilhar com vocês. Estas são as minhas sapatilhas de couro. É um momento marcante na vida de qualquer bailarina quando a sua professora decide que finalmente está preparada para começar a fazer pontas. As bolhas, os calos, as unhas encravadas, nada disso importa quando se está em cima de pontas. Com isto tudo, os meus pais um dia decidiram levar-me a São Petersburgo a ver um ballet, XL. Eu, ao saber disso, meti as minhas sapatilhas na mala, quase como se fosse contrabando, para poder levá-las a ver as grandes bailarinas em volta. É claro que serviu, desde então, um pouco como um amuleto, umas sapatilhas tão viajadas. No entanto, decidi hoje também trazê-las aqui, ao grupo dos Toastmasters, para darem uma sorte no meu primeiro discurso. E, no meu regresso ao palco, a falar com todos vocês, Toastmasters.